Olá a todos caminhantes para a luz. Hoje, segunda-feira, estamos chegando mais próximo do Natal. Estamos mais uma vez aqui para fazermos a leitura e a partilha do Evangelho. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Lucas 1, de 5 a 25. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias. Sua mulher era descendente de Arão e chamada Isabel. Os dois eram justos diante de Deus e cumpriam fielmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram bem idosos. Aconteceu que Zacarias estava exercendo suas funções sacerdotais diante de Deus no turno de seu grupo. Segundo o costume sacerdotal, coube a ele, por sorteio, entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. Toda a assembleia do povo estava rezando do lado de fora na hora do incenso. E um anjo do Senhor apareceu a Zacarias de pé, à direita, do alto do incenso, do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou assustado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque seu pedido foi ouvido. Sua esposa Isabel vai lhe dar um filho, e você lhe dará o nome de João. Você terá alegria e felicidade, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida que embebeda. Estará cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e fará muitos dos filhos de Israel voltarem ao Senhor Deus deles. Ele caminhará à frente do Senhor com o espírito e o poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois eu sou velho e minha esposa é bem idosa. O anjo lhe respondeu: Eu sou Gabriel, estou na presença de Deus e fui enviado para falar com você e anunciar-lhe esta boa notícia. Eis que você ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas aconteçam, porque você não acreditou em minhas palavras que irão cumprir-se no tempo certo. O povo esperava Zacarias e estava estranhando sua demora no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podias falar, e entenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Ele se comunicava por gestos e continuava mudo. Quando terminaram os dias de seu serviço religioso, voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e ficou escondida por 5 meses, dizendo: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que decidiu tirar de mim a humilhação pública. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho de João Batista, do nascimento, do anúncio de João Batista mais uma vez. Mas é um evangelho muito especial para mim, eu espero que seja especial para você também, porque ele vai falando das promessas de Deus que se cumprem. E ele vai falar um fato também que foi a primeira coisa que me saltou os olhos, com o fato do anjo dizer para Zacarias que João seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Que eu me lembrei da visita de Maria e Isabel, que quando Maria sauda Isabel, a criança estremece no ventre de Maria e ela fica cheia do Espírito Santo. E aí eu fiquei pensando, perguntando do Senhor, se a visita de Maria e Isabel não foi apenas para isso, para que a profecia se cumprisse, para levar o Espírito Santo, para João. Mas ele vai falar mais, Ele vai falar um detalhezinho principal, que Zacarias e Isabel eram fiéis ao Senhor, eles obedeciam os mandamentos e os preceitos de Deus. Então hoje o Evangelho está nos chamando a atenção para isso, para nós obedecermos também os mandamentos e os preceitos de Deus.
E ele vai falar desse anúncio do anjo, né? Desse anjo que o Senhor envia para atender o pedido de Zacarias, para falar a Zacarias que o Senhor estava dizendo que o que ele queria, que o que ele pedia estava sendo atendido. Então assim o Senhor faz também comigo e com você. E eu fico me perguntando, se o Senhor enviasse uns anjos, né, para mim ou para você, qual seria a nossa reação? Eu me pergunto qual seria a minha reação. E mais ainda, se ele anunciasse que ele era anjo Gabriel, que está sempre na presença do Senhor, como ele anunciou a Zacarias, como eu não ficaria, né? Eu acolheria, eu teria medo, eu pedia para ir embora, né? Isso é um fato para perguntarmos, porque o Senhor vem nos visitar também. Isso não aconteceu só naquela época, isso pode também acontecer hoje no nosso meio, comigo e com você. E o Senhor vai destacar uns pontos principais para isso acontecer. Primeiro, a fidelidade de Zacarias em acreditar. O segundo ponto é que isso vai acontecer quando Zacarias está a serviço do Senhor. Quando ele está no templo, trabalhando, servindo o Senhor. Então, eu vejo que o evangelho que vai narrar a espera de João Batista, esse que é percursor de Jesus, ele vai dizer que ele veio no seio dessa família de Zacarias e Isabel por causa dessa fidelidade deles ao Senhor, desse trabalho. E o Senhor vai nos chamar a atenção também dessa preparação para sermos esse povo bem disposto para a obra do Senhor, para sermos homens novos, mulheres novas, para um mundo novo, para sermos esse povo principalmente bem disposto para a obra do Senhor, para toda boa obra do Senhor. E ele vai falar que assim era Zacarias e Isabel. E por causa disso, ele o visitou com os anjos, ele concebeu aquilo que Zacarias e Isabel prometiam. E ele gerou no ventre de Isabel essa criança cheia do Espírito Santo, com a força, o Evangelho vai dizer, com a mesma força de Elias, concedida a Elias, com a mesma unção. Quando eu vejo o Evangelho falar de Elias, eu vejo assim, quão abençoado foi João, porque aí eu me lembro da passagem de Eliseu, quando ele pede uma porção dobrada do Espírito do que foi concedido a Elias, né? E aí você pode imaginar, como eu imagino, como Elias era diante de Deus e como ele tinha essa unção, né? Então que hoje o Espírito Santo nos ensine, né, a sermos assim como Zacarias, como Isabel, né? A sermos fiéis aos mandamentos do Senhor, a sermos fiéis aos seus preceitos, a sermos esse povo bem disposto para fazer toda a obra do Senhor e a esperarmos no Senhor, né? Esperarmos como Isabel esperou, que já estava na velhice junto com Zacarias, mas eles ainda esperavam, eles ainda pediam, né? E o Senhor veio e anunciou, concretizou, abençoou aquilo que eles pediam, né? Com unção, com poder, com todo o Espírito Santo. Então, que nesse dia o Senhor nos conceda esse mesmo Espírito, essa mesma unção concedida a João e a Elias. Pai, Filho, Santo.